Olá pessoal, boa tarde. Quem fala aqui com vocês é Cleiton Valdemar. Eu vou estar ministrando hoje o nosso webinar sobre cálculos para compra. Tá? Então eu vou estar falando com vocês a respeito de alguns cálculos que antecedem, né, a parte de análise de compras. E justamente porque a gente quebrou esse treinamento em duas partes, para que ele fique um pouco menor e um pouco mais rápido, para que a gente não precise ficar tanto tempo acompanhando o treinamento e ficar na frente do computador tanto tempo, que isso é um pouco cansativo, né? E muita gente não tem um tempo muito grande, né, para ficar acompanhando o treinamento. Então a ideia nossa é diminuir, quebrar eles em vários treinamentos para que fique um pouco mais rápido. Ok? Então a gente vai falar sobre todos os cálculos que antecedem a parte de compras, ou seja, curva ABC, demanda, desvio padrão. Então todas essas configurações eu vou estar falando com vocês hoje à tarde. Bom, deixa eu me apresentar. Tá? Então, meu nome é Cleiton Valdemar Ribeiro, tá? Eu trabalho na Big, na verdade, desde o início. Né? Sou graduado em Sistema de Informação, tenho MBA em Gestão do Varejo Farmacêutico. Atuei aí durante 10 anos, ou até mais, no varejo de farmácia, trabalhando numa rede de drogarias, e onde eu atuei em várias áreas. Né? Então, trabalhei desde a parte de balcão, compras, gerência, então atuei em várias áreas dentro de uma drogaria, dentro de uma rede. Então, conheço um pouco do dia a dia aí de vocês, de tudo que se passa dentro de uma farmácia. Na Big eu trabalho desde 2000, desde o início. Hoje atuo como consultor, né, então atendo clientes, atendo drogarias que precisam de um auxílio, de uma ajuda para implementar algum tipo de processo ou melhorar um processo dentro da sua drogaria. Ok? Bom, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre cálculos cálculos que antecedem a parte de compras, né? Então a gente vai falar basicamente aí sobre curva ABC, demanda e o Agenda Big, que é quem faz esses cálculos de forma automática. Beleza? Bom, vou começar aqui falando então sobre curva ABC. Então, o que é a curva ABC, né? Então, a curva ABC, basicamente, ela é uma teoria de Pareto, né? Quem criou ela, né? Foi Pareto. E a ideia dessa teoria de Pareto é que praticamente 20%, 80% da riqueza mundial estava concentrada em 20% da população. Ou seja, poucas pessoas, né, que representavam a maior riqueza do país, a maior riqueza do mundo, né? E para a farmácia, na verdade, a gente usa essa mesma teoria, essa mesma forma para medicamentos, para produtos que eu trabalho dentro da minha farmácia. Então a ideia é o quê? A ideia, usando o cálculo de curva ABC, o teorema de Pareto, é justamente encontrar poucos itens, que esses poucos itens representem o maior faturamento dentro da minha loja. Né? Então, desses poucos itens são os itens mais importantes, o que tem maior giro. Então, com a curva ABC, a gente já quer justamente encontrar quem são esses produtos. Basicamente, a curva ABC ela pode ser adotada em várias áreas, né? Então não uso ela só para compras. Eu posso usar ela para várias coisas. Uma delas eu posso usar para layout, né? Para criar um layout dentro da minha loja, ver quem são os itens mais vendidos, colocar numa posição mais estratégica, né? E também posso utilizar para estoque também, não só para essas duas, mas a gente tem várias aplicações, né? Então, layout, quando eu falo de layout, por exemplo, eu posso pegar produtos os produtos de curva A, que são os que têm maior giro, né? Maior giro dentro da minha farmácia, e colocar eles próximos do balconista, né? Próximo do balcão. Por quê? Porque desse jeito o balconista ele vai acessar esse produto de forma mais rápida, né? Ele praticamente não vai ter que sair, porque se o produto de curva A representa metade do faturamento da loja, então ele vai sair menos da metade das vezes para pegar um produto, porque o produto de curva A vai estar ali do lado. Ok? Bom, onde a gente calcula essa curva ABC? Dentro do sistema Big. Apesar de estar aqui na apresentação, eu gosto de mostrar sempre dentro do sistema. Então eu vou alternando aí entre a minha apresentação e o sistema. Ok? Bom, eu vou entrar aqui no meu sistema. E a curva ABC está localizada aqui em gerencial, curva ABC, curva ABC de produtos. Tá? Como a gente vai estar falando aí hoje só sobre cálculos para compra, eu não vou entrar na parte de gestão, na parte gerencial
da parte de curva ABC. Porém, a gente pode usar isso aqui para outras aplicações. Ok? Bom, então, sabendo aí onde a gente encontra essa curva ABC, eu preciso falar para vocês um pouco sobre como chegar, né, na curva ideal. Muita gente tem dúvida, muitos clientes que eu visito em consultorias acabam parametrizando a curva ABC de uma forma errada. Então, preciso mostrar para vocês o que é que a gente quer quando a gente está configurando a curva ABC dentro de um sistema. Tá? Bom, basicamente a gente tem os parâmetros aqui. O primeiro deles é aquele tipo de representação, que é aquele primeiro ali que a gente tem por quantidade e por valor. Tá? Como a gente está falando de uma curva ABC para compra, o mais interessante, o que eu estou procurando são os produtos que mais giram, ou seja, que vendem mais unidades. Tá? Então eu vou marcar aqui no tipo de representação o por quantidade, ou seja, itens que têm maior unidade, venderam mais unidades, estão em cima, são os primeiros do ranking, né? São os primeiros colocados. Ok? Então, por quantidade vai estar dessa forma, né? Se vocês olharem ali, por exemplo, o meu primeiro produto é o serviço de entrega, depois é sal de fruta, Dorflex, outro serviço de entrega, não sei porquê, tablete Valda, dipirona, neosaldina, dipirona fracionado, solução fisiológica com tampa, Epocler e assim por diante. Ou seja, os itens que têm mais unidades vendidas, eles estão lá em cima, né? São os primeiros colocados. E depois isso vai diminuindo. Então, o que a gente está em primeiro? Os produtos de alto giro, né? De alta rotatividade. Bom, segundo parâmetro que a gente precisa pensar é na data inicial e data final que eu vou utilizar para cálculo de curva. Esse período que eu uso para compra, ele é muito importante porque ele tem a ver com a sazonalidade de produtos, tá? Então, o que é a sazonalidade? A sazonalidade é, na verdade, um histórico de venda de produto. Então, por exemplo, eu tenho produtos que vendem mais em uma certa época do ano, né? E produtos que vendem menos em uma certa época do ano. Então, aqui eu tenho um gráfico, por exemplo, de uma venda de azitromicina de 2012. Isso aqui é real. Então, eu peguei de um banco de dados de cliente, né? E montei esse gráfico aqui para que a gente tenha uma ideia de como a azitromicina vende no ano, né? Então, ele começou aqui, essa rede começou vendendo aí em janeiro em torno de 800, 900 unidades de azitromicina. Caiu um pouquinho em fevereiro, porque fevereiro é um pouquinho menor, né? Eu vou marcando aqui. Então, fevereiro caiu um pouquinho, né? Porque o mês de fevereiro tem menos dias. Depois subiu no mês 3, se manteve no mês 4, né? Mês 5 já teve uma subida. Mês 6 foi o top, né, de venda dessa rede. E depois voltou a cair, né? Caiu, caiu, caiu. Até o mês 9. Então, o que é isso? Basicamente, é justamente o que ele vende. Porque a gente sabe que vende mais azitromicina por volta do mês de junho, julho, né? Por quê? Porque é época de frio. É época que se tem mais infecções de garganta. Então, se usa mais antibióticos desse tipo. Então, o que acontece? Se eu uso um período muito grande, vou mostrar aqui no gráfico, um período de 90 dias, por exemplo, o que acontece? Eu vou acabar vendo o top de venda desse produto, né? Então, a minha demanda, esse produto vai ser classificado como A, olhando ele, por exemplo, no mês 9, porque eu estou vendo as vendas lá do mês 6, lá atrás, né? Então, o que acontece? Eu acabo classificando esse produto como produto A, mas esse produto não é mais A, né? Porque agora no mês 9 ele já caiu, já não está vendendo quase nem 800 unidades. Então, se eu uso um período muito grande, ele acaba atrapalhando esse problema da sazonalidade. Tá? Então, justamente por isso, a gente costuma usar um período menor. Né? Com esse período menor, eu vou ter uma média ali entre 1.500 unidades, né? E 600, 700 unidades. Então, isso aí fica mais próximo da realidade atual do produto do que uma realidade mais antiga. Então, quando a gente vai calcular tanto curva ABC, demanda, entre outros cálculos que tem a ver com compra, a gente precisa se preocupar com o período que a gente vai usar. Tá? Então, não posso usar um período muito grande. Muita gente usa, vou usar 90 dias. Posso usar 90 dias? Então, o ideal é que não se use. Tá? Se eu uso um período muito grande, esse período acaba distorcendo aí, a quantidade que eu vendo. Tá? Então, eu acabo comprando de forma errada. Então, já que eu falei, eu aconselho geralmente que se use no máximo 45 dias. Tá?
Ou seja, eu prefiro que se use entre 30 e 42 dias, 45 dias, tá? Então esse seria o ideal, o recomendado por mim para você utilizar aí no seu cálculo de curva ABC. Vamos lá, a Andrea está me perguntando, eu tenho que calcular a curva ABC sempre antes de uma compra? Tá? Andrea, até um tempo atrás, né, eu falava que é engraçado como essas coisas mudam, né? E até um tempo, 1 ano, 2 anos atrás, eu falava que não, a curva ABC a gente não precisava ficar calculando ela sempre, né? Porém, o que acontece? A gente está com um mercado um pouco mais dinâmico, né? Então alguns produtos entram, saem, mudam muito rápido de curva. Então eu aconselho a calcular a curva ABC pelo menos uma vez por dia. Tá? Então, uma vez por dia eu faço o cálculo de curva ABC. Se eu puder fazer, se der tempo, se meu banco for um banco menor, uma loja que não é tão grande, né? E eu puder fazer isso antes da compra, claro que eu vou preferir fazer isso sempre antes da compra. Então, se eu faço a compra, por exemplo, 5, 6 horas da tarde, né? 4, 5 horas, que é o mais comum, né? Fazer no finalzinho da tarde, eu faço o cálculo antes de fazer a compra. Tá? Se meu banco é um banco muito grande, como a gente tem algumas redes, né? E aí o cálculo de curva ABC demora cerca de 1 hora, 1 hora e pouco para fazer esse cálculo todo, aí eu não consigo fazer esse horário, porque esse horário acaba atrasando, atrapalhando o acesso ao banco. Mas aí não tem tanta importância, né? Porque o produto que não vendeu, né? Aquele produto está em curva D, que é um produto que não vende em 45 dias. Ele vendeu hoje, ele não vai aparecer hoje no meu pedido, mas amanhã ele já aparece, né? Então não preciso me preocupar em estar com esses dados atualizados no dia, tá? Mas se eu puder, com certeza, fica mais rápido a minha ação de compra. Ok, André? Vamos lá. Continuando, então. E a gente chega na parte de parâmetros, né? Que são os parâmetros de ajuste, eles são os percentuais. Que é onde a maioria das pessoas costuma errar, né? Costuma errar na hora de colocar os percentuais. E justamente porque o pessoal costuma errar nessa parte, eu gosto de enfatizar e focar um pouco nessas configurações de parâmetro. Tá? Eu vou mostrar como funciona os 3 parâmetros ali nessa parte de ajuste de curva. E vocês podem optar por um deles. Claro, eu vou indicar o meu, que eu prefiro, né, o que eu uso como padrão, para que fique mais fácil aí como chegar nesses valores. Só que cada cliente pode usar da forma que achar melhor. Bom, vamos lá. A gente vai falar então, primeiro, do percentual ranking, tá? Que é o primeiro parâmetro que tem ali na curva ABC. Esse percentual ranking, o que é basicamente? Basicamente ele vai pegar e vai tirar um relatório, né? vai ver quantos produtos, quantas unidades eu vendi de cada produto e colocar ele em ordem, né? Quem é o primeiro, segundo, terceiro colocado. Tá? É um ranking mesmo. Né? Então ele vai pegar no ranking ali quem é o que vende mais. Lembra que a gente selecionou por quantidade, né? Então ele está ordenado ali por quantidade. Se eu colocar, por exemplo, que na minha lista A eu quero 10%, tá? Significa 10% da lista. Tá? Ou seja, se eu tenho uma lista de 20 itens aqui, ó, estão vendo que tem 20, né? Do primeiro até o 20º. Então, tenho 20 itens. Se eu colocar 10%, 10% de 20 dá 2, né? Então, ele vem e classifica os 2 primeiros como curva A. Se eu colocar, por exemplo, 45 como curva B, significa que ele vai pegar 45% da lista. Então, 45% de 20 dá 9. Né? Então, ele vai pegar os 9 abaixo da curva A, né? E classificar como curva B. E o C, a mesma coisa, né? Coloquei lá que é mais 45. Deixa eu começar a avançar aqui. Então, coloquei que a curva C é 45. E vão ser mais 9 itens, né? Ele vai pegar o que está abaixo da curva C e classificar esses outros 9 itens aí como curva C. Então, vendo que é bem tranquilo, né? O legal do ranking é o seguinte, se hoje eu vendo 20 itens e a curva A tem 2. Se amanhã eu vendo 40 itens, a curva A tem 4, né? Se depois eu vendo 1000 itens, a curva A tem 100. Né? Então, ele é proporcional, ele é percentual. Conforme eu aumento o número de itens que eu vendo, a curva A também cresce. Tá? Então, está ligada diretamente ao número de produtos, mix de produtos que eu vendo. A curva ABC por ranking. Tá?
Então essa aqui é a primeira opção que a gente tem no sistema. A segunda opção é por percentual de valor. Tá? A por percentual de valor é bem parecida com a parte de curva ABC por ranking, só que a maneira que ela classifica é um pouco diferente. Então quando eu falo em percentual de valor, ele vai verificar o quê? Se eu coloco lá que 10% ou 54% é curva A, tá vendo que esse valor aqui, esse percentual já aumentou bastante. Significa que 54% do valor total de venda. Então, se eu vendi lá 4 mil aqui no caso, né, que é só um exemplo, ele vai pegar 54% desses 4 mil. Então, 54% desses 4 mil, 2.573,49. Tá? Desses 2.573,49, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro item. Quanto eu tenho do primeiro item? 1.275. Do segundo, mais 1.000 e pouquinho. O total dos dois, 2.544,77. Né? O que acontece? Se ele somasse o terceiro produto, ele daria 2.980. Ultrapassaria o valor aqui embaixo de 2.500. Né? Ele ultrapassaria esse valor. Então, ele para antes de ultrapassar. Então, ele parou ali, 2.544,77. Ok? Então, ele vai verificar 54% desse total e vai classificar aqui. Se eu coloco que a curva B é 40%, ele vai fazer a mesma coisa. Né? 40% desses 4.765 vai dar 1.906, ok? E aí, desses 1.906, ele vai somar os itens que chegam ao valor sem estourar. Tá? Então, sem estourar são aqueles itens ali. Então, ele vai classificar aqueles itens como curva C, como curva B. Tá? E, por último, a curva C, que é a mesma coisa. Né? Ele vai pegar 40% daqui, 1.903, vai somar os itens até chegar a esse valor. Ok? Então, não é muito difícil, também bem simples de se utilizar. E por último é o por quantidade. O por quantidade é o mais fácil, né, de usar. É o mais fácil de se entender. Nele eu coloco, por exemplo, que curva A são produtos que vendem acima de 30 unidades. Então, que vendeu mais de 30 unidades, ele classifica como A. O pessoal está me perguntando o que é o valor acumulado, né, que está ali na minha coluna. O valor acumulado é somado, né, o item somado com o anterior. Então, por exemplo, o acumulado aqui no meu, 1.275 acumulou 1.275, mais 1.269 foi para 2.544. 2.544 mais 436 foi para 2.980, né? Então, somando os itens até aquele item, quanto deu. Isso é o valor acumulado ali que tem no meu exemplo. Bom, como eu estava falando, né? Então, se eu colocar lá que curva A é acima de 30 unidades, ele vai classificar aqueles como curva A. Curva B, essa setinha está meio torta, né? Está de 3 a 29 unidades, ou seja, tudo que eu vendi de 3 até 29, né, até antes da curva A, vai ficar classificado como curva B. E a curva C, de 1 a 2 unidades. Ele está classificado como curva C. Né? Esse é o muito mais fácil, essa opção é a muito mais fácil de se entender. Porém, tá, o que acontece com essa opção? Ela geralmente ela é um pouco inflexível da seguinte maneira. Se eu classificar para acima de 30 unidades, ele é curva A, e se amanhã ou depois, por exemplo, o Nasonex, ou minha venda toda, né, caiu pela metade. Então o que acontece? O Nasonex não vende mais 30 unidades, ele está vendendo 15. Só que ele continua sendo o segundo colocado. Né, porque o Dorflex também caiu de 320 unidades para 150. Então o que acontece nesse caso? Eu teria que reajustar as quantidades. Né? Como a minha venda caiu bastante, 50%, esses valores que eu tinha colocado na curva ABC também vão ter que cair. Né? Isso também acontece quando aumenta. Né? Se minha venda dobra de tamanho, eu tenho que vir aqui nas quantidades e dobrar essas quantidades que eu tinha definido. E isso dá muito trabalho, tá, pessoal? E quando a gente está mexendo com cálculo, na verdade, o que a gente menos quer é trabalho. Né? A gente quer que os cálculos fiquem o mais automatizados possível. Tá? Então, a gente tenta deixar esses cálculos de maneira flexível, maneira mais fácil para se conseguir trabalhar.
Tá? E para se fazer isso aí, para se utilizar da maneira mais fácil, para chegar na curva ABC ideal, né, eu tenho algumas estratégias que ficam mais fáceis para a gente adotar aí no cálculo de curva ABC. Então, como que eu faço para chegar na curva ideal? Então, para chegar na curva ideal, eu tenho que procurar que poucos itens representem 50% do faturamento. Então, ou seja, eu quero que a curva A represente 50% da minha venda total. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá no sistema, seleciono o período aqui, né, que eu quero, coloco os percentuais. Esses percentuais, para quem vai começar agora, está perdido ainda, não sabe como começar, comece com 20, 30 e 50, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí você vai clicar em calcular. Opa, deixa eu abrir o meu aqui, que o meu está calculado já, ok? Bom, clicando em gerar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar no sistema dessa forma. Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? O meu aqui eu estou usando uma data antiga de 2010, que é um cliente que eu uso para um banco de dados de cliente que eu uso para o treinamento. Ok? Então, aqui que ele está mostrando que eu tenho 874 itens, que representa 265 mil reais em venda. Ok? Como eu falei para vocês, a gente quer que esse valor chegue a 50% do faturamento. Então, vamos ver qual que é o faturamento dessa loja. Né? Então, a gente tem aqui 265.432 mais 126, 165, mais 62.013. O faturamento dessa loja aqui está no valor de 453.610. Eu vou só anotar aqui para não esquecer. Ok? Se eu quero saber quanto isso aqui representa, quanto 265 mil representa do total, eu vou pegar os 265.432 e dividir por 453.610. Então está aqui, ó. Esse é o meu percentual. Tá vendo? Então o que acontece? A curva A está representando 58% nesse meu cálculo. Então ele está muito grande. Né? Então eu tenho que diminuir esse valor. Então como que eu faço? E aí, Valdemar, o que eu faço? Já que eu coloquei 20% e está falando que está muito alto, está dando 58%. Eu venho aqui e diminuo. Vou jogar para 17, por exemplo. E clico em gerar novamente. Ele vai refazer o cálculo, né? E vai chegar a um novo valor da curva A. E aí eu vejo se esse novo valor é os 50% ou não. Tá? Eu fiz manual aqui, mas eu prefiro fazer no Excel. Vou fazer no Excel para mostrar para vocês que é muito mais rápido, né? Para fazer as contas. Então eu pego aqui, né? Curva A, B e C. Boto os valores, 246, 0,94, 145.503, 62.013. Somo tudo isso. Está ali, 453,60 é o valor de venda. E aí eu pego uma outra coluna, pego o valor da venda e divido pelo total. Ok? Esse total eu vou colocar fixo aqui para ficar mais fácil. E arrasto para baixo. Está aqui. Então, agora, depois que eu diminuí isso aqui para 17%, minha curva A caiu para 54%. Né? Vocês estão vendo que ainda está um pouco alto. Eu posso diminuir um pouquinho mais. Né? Então, eu vou jogar para 15%. E vou recalcular. Isso aí eu vou fazer quantas vezes eu quiser, até eu conseguir chegar a um valor de pelo menos, ou próximo, de 50% do faturamento. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo chegar nisso aqui que eu mostrei para vocês. Poucos itens, né? 12% dos itens, por exemplo, representando 48%, 50% da venda. Então, sempre que eu busco, sempre que eu procuro uma curva ABC ideal, eu quero saber poucos itens que representam muito valor de venda. Tá? Então, vou lá, vamos ver como que ficou agora, depois que eu diminuir. Vamos jogar os valores de novo para o Excel, né? Então, a curva A agora, em vez de 246, caiu para 234, 320. E a curva B caiu para 157, 277. Ok? Ó,
Curva A está em 51%. Posso até diminuir mais um pouco. E a curva B está em 34%. Ok? Então, eu vou diminuir mais um pouquinho a curva A. Mais 1% aqui. Tá? E a curva B, quanto que eu quero que ela chegue? Tá? Lembra da teoria de Pareto? Que 80% da população, ou 80% da riqueza, estava em 20% da população. Então, eu quero 80% da riqueza da minha farmácia. Né? Então, eu quero que 50% seja a curva A e 30% seja a curva B. Tá? Então, minha curva B está em 34%, eu também tenho que diminuir. Então, vou jogar ela para 38%. Ou vamos jogar menos ainda, 36, 35. E vou clicar em gerar outra vez. E isso, pessoal, quando vocês estiverem procurando a curva ideal, né, quando for a primeira vez que vocês estão ajustando essa curva, é normal você fazer esses cálculos aqui 2, 3, 4, 5 vezes até, tá, até chegar a um valor ideal. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui no meu sistema, vocês vão fazendo de vocês. Né? Então, 226, 759, 152.922, 73.930. Então tá aí, ó. 49,98% está curva A, tá? Ou seja, 50%. E a curva B está em 33%. A curva B ainda está um pouco grande, né? Então eu vou diminuir ela um pouquinho. Vou jogar ela para 33% e vou mandar calcular outra vez. Vocês podem ver que a hora que eu aumento ou diminuo uma curva, ela afeta a posterior, né? Então, se eu diminuo a curva A, ela aumenta a curva B. Se eu diminuo a curva B, ela aumenta a curva C, né? Para que todas elas somadas dê 100%. Vamos ver se bateu agora, se a gente chegou ao ideal, né? Curva A não mexeu, a gente não mexeu em percentual. Curva B foi para 147.038 e a curva C foi para 79.814. Então tá aí, ó. Curva B está em 32, ainda está um pouco alto. Temos que diminuir, vou jogar ela para 30% e clicar outra vez. Né? Então eu vou fazendo isso várias vezes mesmo. Vamos ver se agora chega. Acho que é a última que eu vou fazer. Então, relembrando, né? Curva A e B, elas somadas vão ter que chegar aí a 80% do faturamento. 139.559, 87.292. Olha lá, chegou, né? 49,98 ficou a curva A, 30,76 ficou a curva B e 20%, 19,24 ficou a curva C. Tá? Então tá ótimo, justamente o que a gente precisa. Né? Então é aquilo que eu falei, olha quantos itens ficaram aqui na curva A. 612 itens, representando 50% do faturamento. Metade do meu faturamento está nessa curva A, nesses 600 itens. Né? Se a gente conseguisse trabalhar só com eles, seria uma maravilha, né? Se eu pudesse trabalhar só com 600 itens na minha farmácia. Mas aí o que acontece? Então, né, eu tenho que trabalhar com esses 2.400 aqui embaixo da curva C, que representam 87 mil. Né? Ele representa aí quase 3 vezes o valor, né? Um pouco menos, né? 2 vezes alguma coisa. Então, a diferença de número de itens é muito grande. A gente tem 1/4 dos itens na curva A e o valor que ela representa é muito maior. Então, esses itens aí da curva A, eles são os itens principais, né? Os principais itens da minha drogaria. Para confirmar, para ter certeza de que esses itens realmente são os melhores, né, da minha farmácia, o que eu faço? Eu clico 2 vezes aqui na curva A e vejo quem é o primeiro item. No meu caso aqui eu tenho serviço de entrega, eu vou pular eles. Isso aqui são serviços, não deveriam nem aparecer aqui. Logo em seguida a gente tem aqui 860 unidades de sal de fruta, tablete Valda, Dorflex, sal de fruta outra vez, Epocler, Neosaldina. Então esses itens aqui são os meus principais. Né? Mas os que vendem muito, os que estão em primeiro ali, na verdade a gente não precisa nem se preocupar muito. O que eu preciso olhar é o final da lista. Né? Então meu final da lista, ó, são os itens que venderam 14 unidades para cima. Né? Praticamente 15, né? Então, eu sei que na minha curva A tem os itens que venderam de 14 para cima.
né? Eu não tenho nenhum que vende menos de 14 unidades. Ok? E aí eu tenho que me perguntar, para mim, né, para o dono da farmácia, para quem compra, esse produto que vende 14 unidades realmente é um produto de alto giro? Né? E isso, cada farmácia vai ter que responder o seu. Por quê? Porque isso muda muito. Né? Então, o que acontece? Isso muda muito de farmácia para farmácia. Se eu tenho uma farmácia no interior, uma farmácia com faturamento menor, 14 unidades às vezes é muito, é uma quantidade bem grande, né? Só que se eu tenho uma farmácia, às vezes, na Paulista, com movimento, com faturamento muito alto, né? 14 unidades vai ser pouco. Então isso depende muito da realidade da minha loja, do tamanho dela, né? E dos clientes que eu atendo. Vamos lá. Tem o pessoal que está me fazendo as perguntas, né? O Wellington está me fazendo pergunta. Fazemos levantamento separado, genérico, ético, similar. Temos como gravar o filtro na curva ABC de cada produto? Na verdade, não, tá, Wellington? Principalmente porque, primeiro, que não se faz esse cálculo separado por grupo. Não é o recomendado. Por quê? Porque quando eu procuro um produto de curva A, eu quero que ele seja A independente do grupo. Tá? Então eu quero que ele compita, ele faça uma competição entre itens de medicamento e itens de perfumaria. Por quê? Porque se eu pegar um produto de curva A da perfumaria, vamos filtrar aqui, depois que eu calculei, tá? Depois que eu calculei, eu venho aqui, vou clicar em filtrar, eu vou clicar em grupos, vou selecionar minha perfumaria, selecionar todos os subgrupos aqui, e vou dar OK e vou clicar em filtrar, tá? Qual que é o meu produto de perfumaria que é curva A? O primeiro aqui é a fralda Mônica Jumbo tamanho G com 28. Então o que acontece? Eu bater no olho nisso aqui, eu sei que a fralda Mônica Jumbo tamanho G, ela vende tão bem quanto Dorflex, ela vende tão bem quanto Neosaldina, que ela vende tão bem quanto produtos, quanto medicamentos de curva A. Tá? Então eu sei que ela realmente é A na minha loja. E não, ela não é só A da perfumaria. Por quê? Porque se eu filtrar às vezes por grupo, o A da perfumaria pode dar 10 unidades, sendo que o A de medicamento vai dar 100. Né? E aí eu vou ter uma realidade distorcida desses produtos. Então o ideal é que eu não filtre por grupo antes de fazer o cálculo. Tá? Esse cálculo ele tem que ser feito geral. Eu não devo filtrar isso aí por grupo de produto. Andréia me fez uma pergunta aqui, na verdade ótima pergunta, como a do Wellington também. Né? Tem muita gente que tem essa dúvida sobre separar esses produtos. A André me fez a seguinte pergunta. Quando eu calculo a curva ABC, tem que ser por filial, separado, ou pode ser por todas as juntas, né? Então vamos lá. Hoje o Big ele só permite esse percentual geral para todas as lojas. Então quando eu vou fazer o cálculo, geralmente você seleciona uma loja só, tá, Andréia? Faz o cálculo dessa primeira loja. Geralmente eu começo pela maior, tá? Então se eu tenho uma rede, pego a maior loja e faço o cálculo dos percentuais para chegar nos 50% do faturamento ali daquela loja. Terminei aquela primeira, os percentuais, eu achei os percentuais, vou para a segunda loja. A segunda loja geralmente eu faço numa menorzinha, a menor loja da rede. Tá? E vejo se aquele percentual se encaixa também naquela loja. Se ela se encaixar, eu uso aquele mesmo percentual para as duas. Se ficar muito baixo, eu vou ajustando para que ele fique boa tanto para a loja grande quanto para a loja pequena. Esse percentual ela tem que caber o mesmo percentual para todas as lojas da rede. Tá? Então tem que fazer individual, loja a loja. Tá? Se eu fizer como escritório, esse cálculo vai ser o cálculo da minha rede, curva ABC da rede. E aí não dá certo, tá? Porque cada loja pode ter uma curva ABC diferente. O Wellington está falando, pois os fornecedores são diferentes, por isso facilita se o sistema gravasse. A curva BC, Wellington, realmente eu não sei como que você está utilizando essa curva, mas a curva BC nada tem a ver com a parte de fornecedor. Tá? Essa parte de curva BC ela tem a ver com demanda, com giro de produtos, né? Então ela não está ligada à parte de fornecedor. Então, independente do fornecedor, se for diferente, se for fornecedor distinto, eu não teria que ter uma curva BC separada por grupo. Vamos lá, tem mais perguntas. Vamos lá. A droga Rede Bom Despacho, né?
me perguntou o seguinte: se uma situação hipotética, se eu precisar saber quais são os produtos que têm baixo giro, porém um grande valor de venda. Tá? Hoje o BIG ele não permite ter duas curvas, né? Uma curva por valor e uma curva por quantidade, ao mesmo tempo. Né? Então não tem como saber qual produto faz parte das duas curvas. Isso aí já está previsto para a gente desenvolver. Tá? A Droga Rede está me perguntando, né? Isso aí já tem a previsão de desenvolver duas, ou na verdade são três curvas, né? Uma por quantidade, uma por valor e uma por lucratividade. E essas três podem ficar gravadas dentro do sistema. Hoje a gente não tem a possibilidade de ver as duas ao mesmo tempo, tá, Droga Rede? Então, provavelmente, futuramente, a gente vai ter essa opção. Ok, pessoal? Isso aqui a gente fez a curva A, né? Então, a gente fez esse cálculo para a curva A e viu as quantidades para ver se as quantidades estão dentro do que eu, comprador, imagino que seja um produto de curva A. Tenho que fazer a mesma coisa na curva B, né? Clico duas vezes. Na curva B, o pessoal sempre me pergunta, fala, mas o 14 está na curva A e na curva B. É normal, tá? Eu vou ter alguns itens na curva A, porque eu não preciso cortar os itens da curva A e B por quantidade. Eu estou fazendo isso em percentual. Então, quando em percentual, ele vai ficar um pouco mesmo na curva A e um pouco na curva B. Não se preocupem com isso. A diferença entre as curvas vai ser mínima. Vamos lá, o Daniel me perguntou como que eu fiz o cálculo no Excel. Eu vou mostrar de novo, que é legal, muita gente me pergunta também como eu faço aquele cálculo. Eu vou apagar aqui, tá? Para que vocês todos consigam acompanhar aí como eu fiz o cálculo no Excel. Muita gente me pergunta nos outros treinamentos, ou pergunta depois, e é legal, acho que eu vou até adicionar isso no treinamento fixo, na apresentação, porque é uma coisa que todo mundo pergunta. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui curva A, né? Curva B e curva C no Excel. Depois eu coloco os valores, 2.226.759. Posso colocar os centavos, tá? Se quiser também, mas não precisa. Os centavos vão mudar pouquíssima coisa. 139.559.82. Opa, já tem lugar errado. 139.559.82. E o último, 87.292,58. Ok? Depois disso, eu faço a soma. Então, cliquei aqui na autossoma do Excel, ó, no botãozinho de autossoma. Ele vai somar os três valores, né? Então, os três valores, o valor total da minha loja foi 453.611. E aí, a fórmula que eu coloquei aqui foi o igual, né? Abre parêntese, pego o valor da curva, o valor vendido da curva, e divido o barra, né, pelo total. Só que o total eu coloquei o cifrão aqui antes da letra e antes do número. O que é esse cifrão? É para não mover, ou seja, quando eu arrastar para baixo, esse campo aqui fica fixo de total. Tá? Pronto. Então peguei o valor da curva dividido pelo total. Depois eu arrasto aqui, ó, ele já faz para as outras curvas para mim também. Ó. Se eu clicar duas vezes, o valor da curva B dividido pelo total. E o último aqui, ó, o valor da curva C dividido pelo total. Ok? E aí eu tenho os percentuais aí que o Daniel me perguntou como que eu fiz no Excel. Bom, vamos continuar então. Bom, vimos aí a curva B e a mesma coisa, né? Vou lá no final da curva B e vejo, ó, a curva B vendeu 3 unidades, mas poucos de 3, tá vendo? Tem poucos itens aqui de 3, ó. Deve ter uns 10, 12, tá? Então, de 3 para baixo, ficou aqui na curva C. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 75, né? Então, muita gente me pergunta falando, por que está 0? Por que está 0,75? Esses produtos aqui, que estão 0, são produtos que tiveram venda, só que tiveram uma devolução. Então, eles tiveram movimentação, mas não venderam nada, né? Porque foi vendido e depois devolvido. E os produtos de curva, no último aqui, os negativos, são os que tiveram só devolução dentro do período. Ok? E aí eu vejo, ó, no meu caso, eu acho que tá bom, né? De 3 para baixo, ficou curva C. Tá? De 14 até 4, até 3 unidades ficou curva B.
de 14 para cima ficou curva A. Tá? E aí, cada loja vai ter que se perguntar se realmente essas quantidades estão de acordo com o que eu quero, né? De acordo com o que eu estava procurando. São produtos realmente de alto giro ou não. Vamos lá, o Daniel me perguntou, então, o percentual ideal para a lista A seria de 50%, né? Isso mesmo, Daniel. Curva A, 50%. Curva B, 30%. Tá? Então, 50%. Ficou feio, né? Está tudo bem? A, 30% curva B e 20% curva C. Isso aqui do valor total, tá? Eu sempre faço por ranking, mas eu pesquiso, eu faço do valor total, ok? Então 50A, 30B e 20C do total. E aí cada farmácia vai chegar nesses percentuais aqui como o meu, né? O meu deu 14%, o C deu 56%, então cada loja vai ter o seu percentual. Lógico, tá, pessoal? Isso aí é bem particular, dependendo do tamanho do mix, dependendo do tipo de produto, o número de itens que eu vendo, esse percentual vai ser diferente para cada loja, esses percentuais aqui por ranking, ok? Vamos lá, André me perguntou assim, ó, no cálculo que está aqui no meu sistema, né, o valor maior ficou na curva B, né, que ficou assim, 15, 64 e 21. Pode ser assim? Tá? Vamos lá. Se os 15% da curva A representa 50% do seu faturamento, Andréia, tá certo. Tá? Se os 64% da curva B representa 30% do faturamento, tá certo. Tá? Só que eu acredito que com 64% na curva B, a curva B passe de 30% do faturamento. Então acho que ela está um pouco alta. Mas posso estar errado, porque isso aí de loja para loja pode ter diferença. Então, mesmo configurando em percentual, sempre olhem aqui no valor referente ao valor de venda, ao faturamento. Tá? Então, procurem olhar sempre aqui no valor de faturamento. Ó. Olha aqui e vê quanto aquilo representa do seu total. Né? Não quiser fazer no Excel, soma todas essas quantidades, né, e depois divide, como eu falei. E aí você consegue chegar a esse percentual e ver quanto representa cada curva. Eu pedi para o pessoal já adicionar uma coluna aqui com o percentual do valor. Ainda não foi atendido. Logo, logo, provavelmente deve ter esse percentual e fica mais fácil, não precisa fazer na calculadora. Ok? Vamos lá. Bom, então, para chegar na curva ideal, eu faço essa forma que eu mostrei, né? Olhando aí o que cada curva representa do meu valor total. E no final, eu uso o F7 para atualizar o cadastro. Então, isso aqui eu tenho que fazer loja a loja, tá, pessoal? Então, se eu for fazer manualmente, eu seleciono a primeira loja, faço o cálculo de curva BC e atualizo o cadastro. Seleciono a segunda loja, faço o cálculo de curva BC e atualizo o cadastro. Ok? No final, eu vou mostrar como automatizar que vocês podem automatizar esses cálculos. Então, posso deixar configurado para que faça a um certo horário sempre os cálculos. Beleza? Vamos lá. Continuando aí o nosso treinamento. Bom, muita gente tem dúvida em onde ver esses dados de curva ABC, né? Então, beleza, ó, fiz o cálculo, mandei atualizar o cadastro, mas onde eu vejo isso, né? Primeiro lugar para se ver é lá no cadastro de produto. Então, lá no cadastro de produto, apesar de estar na apresentação, eu gosto de mostrar aqui. Vou pegar aqui o sal de fruta, que o meu estava em primeiro, né? Estava em um dos primeiros. Então tá aqui, sal de fruta envelope. Aqui nas informações gerenciais, aqui em cima, informações gerenciais, ok? Eu tenho a ficha de estoque. A ficha de estoque não, esses dados gerenciais. Nesses dados gerenciais eu tenho a curva. Então tá aqui, ó, minha curva BC A3/572, ok? E aí eu vou explicar para vocês o que é esse 3/572. Então, por exemplo, curva A, 5/597. O que é isso? Né?
Então, o que significa? Significa que ele é o quinto colocado de 597 itens da curva A. Tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, o item 597/597, o que eu entendo por isso? Que ele está lá na rapa, né? No final da curva A. Ele é quase curva B. Entendeu? Praticamente os últimos colocados da curva A. Então, ele está próximo ali das 14 unidades vendidas, né? Se ele está no finalzinho da curva A. Mesma coisa a curva B, né? Eu vejo lá, B, que é 1.300 de 1.300, né? Então, o que eu sei? Ele é a rapa da curva B, quase caindo para a curva C. E aí eu tenho uma informação legal, né? Eu sei que colocação, que posição esse produto está dentro do meu ranking de vendas, tá? No meu ranking de giro. Beleza? Então, essa é uma informação importantíssima para vocês saberem interpretar e saberem utilizar isso na hora da minha compra. Então, estou negociando com o fornecedor, bato o olho lá, vejo que o produto é um produto de curva A, 1/597, ou seja, ele é o primeiro colocado da curva A. É o produto que mais vende na minha farmácia, né? Então, posso comprar uma quantidade melhor, uma quantidade maior. Então, a curva ABC serve para isso, serve para eu ter tomada de decisão, para eu decidir o que eu faço com aquele produto, como eu compro, qual estoque que eu devo manter dele. Beleza? Bom, falado aí de cálculos de curva ABC, que é o primeiro cálculo, né, que eu tenho que fazer para a parte de compra, o que vem logo em seguida é a parte de demanda. Né? Então, dias de estoque, dias para compra. Então, falar agora um pouquinho sobre a parte de demanda. Então, a demanda o que é? A demanda é a quantidade que eu tenho de um produto, né, ou serviço, na verdade, que o cliente compra. Então, a demanda ela pode ser interpretada como procura. Só que no sistema a gente não registra as vendas perdidas, para o cliente que veio procurar e não conseguiu comprar. Tá? Então, a demanda do sistema Big, a demanda que a gente tem no sistema hoje, é o quanto eu vendi daquele produto, o quanto eu vendo. Então, a gente tem a demanda, por exemplo, a demanda diária, né? Demanda do sistema, o quanto eu vendo daquele produto por dia. Ok? Para atualizar esse cálculo de demanda, ele está ali em atualizar demanda. Então, ali que eu encontro a atualização. Vou abrir meu sistema aqui, utilitários, atualizar demanda. E aí a gente chega no número de dias da demanda, né? Que são esses dias aqui, configurados no sistema. E eu vou falar para vocês o que é esses dias e como utilizar esses dias com estratégia, né? Com uma ideia melhor sobre eles. Então vamos lá. Quando a gente vê curva A, por exemplo, em 3 dias e um máximo de 5 dias, o que tem a ver, como que eu uso esse número de dias para mínimo e para máximo? Tá? Eu vou explicar cada um deles. Isso aqui se usa de acordo primeiro com a frequência de compra. Tá? Então, se eu tenho uma frequência de compra diária, eu compro todos os dias medicamento, né? Qual que é o tempo, o intervalo de compra? Então vamos pensar, né? Vamos parar e pensar. O produto eu compro todo dia. Qual que é o período que ele fica mais tempo sem comprar? Geralmente na sexta-feira, né? Então chegou na sexta-feira, lá o produto acabou. Só que ele acabou depois que eu comprei. Então ele vai ficar sábado sem estoque, domingo sem estoque, vou comprar ele na segunda e ele vai chegar na terça. Tá? Então vocês estão vendo que, ó, no mínimo, eu tenho 4 dias de estoque. Eu preciso ter, no mínimo, 4 dias de estoque. Por que, no mínimo, 4 dias de estoque, pessoal? Porque se eu comprar menos do que essa quantidade, se eu tiver um estoque para menos de 4 dias, o produto falta. Tá? Então, falta na minha prateleira. Eu não tenho estoque para vender. Tá? Então, isso depende muito da minha frequência de compra. Então, o pessoal pergunta, mas qual que é o padrão? Depende da sua frequência de compra, né? Se a gente tem uma frequência de compra de todo dia, né, diária, eu posso deixar o mínimo como 4. Só que se eu não tenho uma frequência diária dessa, compro uma vez por semana, por exemplo, não dá para deixar 4 dias, né? Então, se eu compro uma vez por semana, eu só compro de segunda. Né? Eu compro só segunda-feira. Então eu fico, o produto acabou na segunda, eu vou pedir quando? Ele acabou logo depois que eu comprei. Vou pedir só na outra segunda. Então ele vai ficar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e vai chegar na terça. Então eu tenho
2, 4, 6, 8 dias, no mínimo. Tá? Então isso depende muito da minha frequência de compra. Então cada farmácia vai ter a sua frequência de compra. Para quem compra diário, conforme a gente contou agora há pouco, o mínimo é de 4 dias. Né? Que é do sábado, domingo, segunda e vai chegar na terça. Então eu sempre conto também o tempo que leva para entregar. Tá? Se sua entrega demora mais de um dia, você precisa de mais dias para estoque. Isso aí é o mínimo, né? A gente está falando dessa primeira quantidade aqui. É o mínimo, 4 dias. Então, conforme a gente contou, ou a gente usa 4, né? Que é o que está no meu aqui. Ok? E o máximo? Vamos ver, tem algumas perguntas já chegando. O pessoal está falando que está com probleminha no áudio, mas aí depende muito da internet. Estou vendo o áudio aqui, ele está ok, né? Tá saindo normal. Aí pode ser internet, tá? A Andréia tá me falando que está com problema. Pode ser que daqui a pouco estabilize, depende da sua internet e também da minha. Então, como você é a primeira pessoa a me reportar isso aí, a gente vai continuar e torcer para melhorar aí no seu caso, que acredito que o restante está ouvindo bem. Vamos lá, se não, qualquer coisa você pode acompanhar também depois no vídeo gravado. Então, como que a gente está falando? A diferença entre o mínimo e o máximo é o quanto eu vou manter em estoque, né, pessoal? Então, o que acontece? O que eu estou falando para o sistema quando eu configuro aqui um mínimo de 4 e um máximo de 7? Eu estou falando justamente o seguinte. Sistema, eu quero minha demanda diária, por exemplo, de Dorflex é 3 unidades. Se eu quero um estoque para 3 dias, significa que eu preciso ter no mínimo 9. Tá? Se eu quero uma demanda máxima para 5 dias, eu tenho que ter no mínimo 15. Né? Então, o que acontece? Eu estou falando para o sistema o seguinte. Sistema, a hora que chegar a um estoque de menos do que 3 dias, faça uma compra para completar 5 dias. Então, o sistema vai esperar o quê? Isso aqui chegar abaixo de 9, né? Ele vai chegar a 8, vai disparar uma compra de 7. E aí o estoque vai chegar a 15. E aí quanto tempo eu vou ficar sem vender? Né? Sem precisar comprar ele? Se ele tem uma venda de 3 por dia, né? Eu vou ficar um intervalo aí de 2 dias sem comprar esse produto de novo. Ok? Então a ideia é que esse produto não apareça sempre, né? Não fica aparecendo lá no meu pedido todo dia. Porque senão eu tenho um produto que vende 1 por dia, ele vai ficar, compra um hoje. Amanhã ele fala, compra mais um, que eu vendi aquele 1, né? Aí no outro dia ele fala, compra de novo. E aí todo dia aquele produto aparece. Se eu tenho uma diferença aí entre o mínimo e o máximo, esse produto vai aparecer só daqui 2 dias. Aí eu compro uma quantidade maior. Isso ajuda na hora do trabalho de análise, né? E também ajuda a trabalhar um pouco menos, né? Conseguir comprar um volume um pouco maior de uma vez só. Beleza? Então, é isso aí que a gente configura, desse jeito que a gente mostra isso para o sistema, ok? Ele trabalha dessa forma. Então, muita gente não entende que você pode brincar, e na verdade pode mexer com esse número de dias de acordo com a sua necessidade, né? Como que eu posso mexer com isso de acordo com a minha necessidade, Valdemar? Vou viajar, vou ficar uma semana fora, vou para a praia, né? Vou descansar um pouquinho, faz tempo que eu não tiro férias. E aí? E aí que eu vou ficar uma semana sem comprar. O que eu posso fazer nessa semana que eu não... Lógico, eu vou gastar mais dinheiro, né, para fazer isso. Mas eu posso ficar uma semana fora, então eu vou aqui e coloco no mínimo que eu quero ter 9 dias em estoque. Né? E quero comprar um estoque para 12. Por quê? Porque eu sei que eu vou viajar e eu tenho estoque para 9 dias. Não esqueçam que se eu vou viajar e ficar uma semana fora, eu não posso vir aqui e colocar 7. Tá? Por que eu não posso colocar 7? Porque senão eu chego da praia e minha farmácia não tem produto nenhum, tá tudo vazio, né? Tá parecendo uma farmácia fantasma, sem produto nenhum na prateleira. Por quê? Porque no 7º dia eu vendo todo o meu estoque, última unidade daquele produto. Então não usem um número tão rente, né? Porque sua farmácia não pode ficar vazia. Então geralmente eu mantenho aí 2, 3 dias a mais, né, do que o ideal, porque assim eu não tenho uma farmácia vazia, não tenho uma farmácia sem produto nenhum na prateleira. Beleza? Beleza, estou usando aqui 5 dias, né, 4 dias e 7.
e de repente surgiu uma oportunidade de abrir uma farmácia nova e eu preciso economizar dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro para capitalizar para abrir essa farmácia nova. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e tirar 1 ou 2 dias do estoque máximo. Isso aí vai diminuir aí 20% do meu estoque. E eu consigo juntar um dinheiro para comprar um estoque para outra loja ou para fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Meu caixa apertou, estou precisando de dinheiro. Onde eu venho? Reduzo aqui no máximo, né? Tiro. Vai ter mais trabalho para comprar, porque você vai ter que comprar mais vezes, né, aquele mesmo produto, só que você consegue juntar um dinheiro. Tá? Você consegue diminuir o seu estoque. Ok? Então isso aqui está ligado diretamente à parte de caixa mesmo, né? A parte de dinheiro. E aí a curva B, que muita gente tem dúvida e aí, o que eu faço na curva B, Valdemar? Lembra que a curva B, a gente viu lá, são os produtos que venderam de 3 a 4, de 3 a 14, né, unidades. Então o que acontece? Se eu manter um estoque muito baixo para esse produto, ele acaba faltando, né? Vamos fazer umas contas rápidas? Ele vendeu 3 unidades, né? 4 unidades. Divide por 42 dias, né? Então ele vende por dia 0,09. Se eu tenho um estoque para 4 dias, ele vai dar 0,38, que vai arredondar para 0. E aí eu não compro, e aí falta esse produto. Então, para esses produtos de curva mais baixa, eu sempre uso um número um pouco maior de dias. Por quê? Porque aí para ele arredondar para pelo menos 1 ou 2 unidades ou até mais desses produtos. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Geralmente eu pego o máximo aqui da curva A e coloco aqui 7 dias e 12, né, no máximo. E a mesma coisa eu faço na curva C, 12 e 30, 12 e 25 dias. Né? Por quê? Lembra, pessoal, que esse produto da curva C é aquele produto que vendia 1 por mês. Né? Então, se ele vende 1 por mês, se eu não tenho um estoque para 30 dias, ele não chega a ficar nenhum em estoque. E eu acabo tendo que manter. Esse produto que vende 1 por mês, eu mantenho ele o mês inteiro. Eu não sei qual dia do mês ele vai vender. Então, o máximo de estoque de curva C, geralmente vai ser de 30 dias, ou 30 e poucos dias. Ok? Então, dessa forma eu vou configurando aqui. Posso aumentar meu ponto de pedido. Então, eu vou brincando com essas quantidades. Beleza? Isso aqui, essa configuração de número de dias, é a padrão. Tá? O que eu falo como padrão? É a minha compra com maior frequência que eu tenho. Que é aquela compra de medicamento referência, né? Aquela compra diária que eu faço todos os dias. Então, geralmente, configure aqui o seu padrão. Né? Tudo que você compra com a frequência padrão da sua loja. Bom, falado aí da parte de demanda, a gente precisa falar do peso por semana. O peso por semana é algo que muita gente tem dúvida e acaba não sabendo utilizar. Né? O peso por semana é esse botãozinho aqui. Lembra que a gente falou de usar 45 dias no máximo? Eu uso 42. Primeiro, por que 42? Porque 42, na hora que a gente usa o peso por semana, 42 dá 6 semanas de 7 dias, exato. Tá? Então, se eu colocasse 45, ele daria uma semana aqui com 3 dias. Eu não gosto, fica ruim de trabalhar desse jeito. Então, eu uso com 42 dias aqui. Beleza? Bom, falando isso aí, essa aqui é a configuração de peso por semana. E aí eu vou mostrar para vocês como configurar isso, como o sistema trata o peso por semana. Bom, um calendário de 2013, né, julho de 2013. Supondo que hoje é dia 26, tá? O que acontece? Do dia 26 ao dia 20, né, que são 7 dias ali, ele vai ser a 6ª semana ali demonstrada no sistema Big. Então, aquela última semana ali é a semana mais atual, ou seja, a semana agora. A gente está falando de hoje, né? Por exemplo, hoje é dia 11, a minha semana seria do dia 11 até o dia 5. Então, essa seria a 6ª semana aqui na parte de peso por semana. Tá? A minha semana então vai ser de hoje, sexta-feira, até sábado passado. Ok? A semana anterior vai ser do dia 19 até o dia 13 e assim por diante. Tá?
Eu não vou nem chegar, apesar de estar aqui na apresentação, eu não vou chegar a falar muito a respeito desse cálculo de demanda. Ele está, essa planilha aqui está no nossa central de relacionamento, né? Vocês conseguem achar lá no site. Só que é um cálculo matemático e eu acho que não convém, nem preciso entrar em detalhes como ele faz esse cálculo, né? Então ele vai, na verdade, ele vai ver quanto vendeu em cada semana, e em cima daquela semana ele multiplica pelo percentual que eu coloquei ali no peso por semana, tá? Então ele vai pegar o que vendeu na semana e multiplicar por isso aqui. Beleza. O Valdemar ensinou aí o que é o peso por semana, né? Mas e aí? Para que serve isso, né, pessoal? O que eu uso isso aí no meu dia a dia? Então, o que eu uso isso aqui no meu dia a dia da seguinte forma. Eu posso, por exemplo, aumentar o peso da última semana e diminuir o peso aqui. Jogar para 13, por exemplo. Tá? Lembrando que isso aqui, todas as semanas, tem que somar 100% aqui em cima, né? Então, o meu não fechou 100%, eu tenho que ir ajustando aqui. 13,36. Pronto, agora deu 100%. Então, o que eu fiz aqui? Diminuí o peso da semana mais antiga e aumentei o peso da semana mais nova. Para que serve isso? Para eu ter uma reação mais rápida de venda. Então, o que é? Comecei a vender mais essa semana, eu já começo a comprar mais rápido. Comecei a vender menos essa semana, eu começo a diminuir o meu estoque já essa semana. Se eu não usar o peso por semana nesses cálculos, eu simplesmente é a mesma importância o que eu vendi há um mês atrás, quanto o que eu vendi essa semana. Beleza? Então, dessa forma, eu consigo ter uma reação mais rápida de mercado. Vamos lá, o Wellington está perguntando, a análise de semana não tinha que ser do dia anterior, de hoje para trás? Depende muito, né, Wellington? Se eu usar só o dia anterior, ele simplesmente você vai perder a demanda de hoje. Então, não uso, né, o que vendeu hoje. Isso aí, para mim, é um desperdício, não usar a venda de hoje, já que eu estou fazendo o pedido no final do dia ou após esse dia. Tá? Então, eu acho um desperdício você não aproveitar o dia atual do cálculo. Então, por isso que a gente faz usando o dia atual. Isso, o Wellington está falando, mas isso aí, a venda ainda não terminou. Não tem problema, né? Amanhã ela vai entrar no cálculo e vai ser mudada. Amanhã eu vou ter o dia fechado. Eu sempre no outro dia, como eu calculo essa demanda e a curva ABC todos os dias, ela entrou metade hoje, mas amanhã ela está completa. Né? Isso aí não vai influenciar em nada. Bom, ok, pessoal? Então essa aqui é a parte de peso por semana. Eu particularmente gosto de usar ela para ter a reação rápida, né, de compra, a reação de mercado mais rápida, aumentando os percentuais aí nessas últimas semanas, né, que são as semanas mais atuais. Mas se vocês tiverem dúvida a respeito, utilizem de forma igual, né, divida isso aqui de forma igual em todas as semanas, para não ter nenhuma dúvida na parte de cálculos. Bom, e a gente fala sobre desvio padrão. Né? Desvio padrão é um outro cálculo matemático, um pouco complicado, né? Para quem estudou, fez sistema de informação, ou alguma coisa do tipo, acabou vendo isso aqui, mas é aquele velho negócio, a gente vê e não sabe para que vai utilizar isso no dia a dia. Né? Então, o desvio padrão é usado hoje pelo sistema, e a ideia do desvio padrão é você conseguir chegar à demanda mais exata do produto. Então, o que acontece no desvio padrão? Para que ele serve de verdade? Ele vai pegar o que cada cliente compra de uma vez só na minha loja. Então, um grande exemplo aí que eu uso para a parte de desvio padrão é o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, o cliente vem na minha loja comprar, quantas unidades, quantas caixinhas de anticoncepcional ele compra de uma vez só? Geralmente uma, né? Então, dificilmente um cliente vem e compra mais de uma caixinha de anticoncepcional. Então, o que acontece com esse produto? Só que eu tenho um cliente que vai viajar, vai passar um ano fora e veio e comprou 12 unidades do anticoncepcional que ela usa, que ela vai ficar um ano fora. E aí a demanda desse produto bate lá em cima, né? Meu sistema estava acostumado a trabalhar com uma venda de uma unidade por dia e hoje vendeu 13. Né? Vendeu uma que o cliente comprou e mais 12 que essa cliente, que não vai voltar, que vai voltar só daqui a um ano, comprou.
Então, o que acontece? Para que essas variações não atrapalhem na demanda, eu posso utilizar o cálculo de desvio padrão. Tá? Porém, o que acontece com esse cálculo de desvio padrão? Vocês viram que o exemplo do anticoncepcional é bem cabível, né? Ele tem uma frequência de compra e o cliente tem um padrão de compra quase sempre, né? Isso acontece em produtos de uso contínuo, diabetes, hipertensão, qualquer produto que tem uma quantidade fixa para o cliente comprar. Tá? Só que se a gente pensar em produtos, por exemplo, como cartelados, Dorflex, sal de fruta, Anador, todo produto menor, essa variação de compra de um cliente para outro é muito grande. Né? Então, um cliente vem e compra um Dorflex, outro vem e compra 4, outro vem e compra 5, outro vem e compra 2. Né? Então, a variação entre os clientes é muito grande. Então, nesses casos, não é aconselhável usar o desvio padrão, porque senão eu diminuo minha demanda, né? Eu abaixo a demanda, sem ser uma venda fora do padrão. Tá? Por isso, esse cálculo de curva de desvio padrão ele é marcado dentro do grupo. Né? Então, o grupo precisa estar separado do que é anticoncepcional, do que é antibiótico, do que é produto de uso contínuo, né? E do que é fracionado. Então, aqui dentro do cadastro de produtos grupos, a gente tem aqui, na edição, o calcular desvio padrão. Vocês podem ver que no meu cadastro, ele está desmarcada a opção de desvio padrão. Tá? Eu, particularmente, marco essa opção de desvio padrão só nos grupos que eu falei. Então, eu venho dentro de anticoncepcional, deixa eu ver, antibiótico, e marco o cálculo de desvio padrão. Tá? Eu venho dentro de hipertensão e marco o cálculo de desvio padrão. Então, eu vou em cima de alguns grupos só, anticoncepcionais, e marco o desvio padrão. Tá? Nos outros, não. Eu deixo desmarcado o desvio padrão. Tá? Para que ele não atrapalhe a minha venda, para que ele não atrapalhe, no caso, na demanda do produto. Ok? E eu aconselho que vocês façam o mesmo. A maioria dos clientes que vão começar a trabalhar com cálculo, a opção de desvio padrão está marcada por padrão, ela vem marcada. Né? E aí o ideal é que eu vá desmarcando. Eu desmarque esses produtos aqui. Envelope, não usa, desmarca. Inverno, não usa, desmarca. Então eu vou desmarcando isso aqui no meu cadastro para que ele não atrapalhe na hora de eu fazer o cálculo de desvio padrão, o cálculo de demanda. Tá? Porque se eu deixar marcado, eu vou diminuir o meu estoque e às vezes esse produto pode faltar. Não vou falar também a respeito de como é feito esse cálculo matemático. Aqui tem até a planilha do Excel, que também é a mesma que tem no Big, né? É aquela mesma que está publicada lá no site na base de conhecimento. Se alguém tiver interesse e quiser saber como o sistema faz o cálculo, a planilha está ali, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, que é um cálculo muito chato e muito difícil. A gente vai perder muito tempo para algo que não vai agregar muito valor no treinamento. Beleza? Bom, falei ali do desvio padrão, né? Ele fica dentro do grupo. Esse arredondamento aqui vai influenciar muito pouco sobre o desvio padrão. Então, não faz muita diferença. Pode deixar marcado ele, o arredondamento para cima. Mas o que vai influenciar bastante é o cálculo de desvio padrão que está marcado aqui no grupo. Ok? Basicamente, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês na parte de cálculo é isso aí. Então, esses cálculos aqui antecedem a parte de compra, ou seja, antecedem a parte de análise de compra, de sugestão de compra. Então, a gente separou isso em 2 cálculos. Beleza? Vou mostrar para vocês onde encontrar essa informação de demanda. Então, vou pegar lá o sal de fruta. Aqui na parte de informação gerencial, na parte de estoque. Estoque filiais, tá? A gente tem aqui os dados. Então, vou pegar aqui filial 11. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a demanda, que é a demanda diária, tá? O quanto vende por dia. Deixa eu arrastar minha tela um pouquinho mais para cá, para ficar mais fácil. Tenho a demanda mês, tá vendo?
648 unidades. E depois tem o desvio padrão. Tá? O desvio padrão, quanto ele vai eliminar as unidades ali para cima. Então aqui, quem compra mais de 10 unidades, eliminaria. Beleza? Então aqui é onde eu acho essa informação, além da tela de sugestão de compras. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje sobre cálculos de demanda, desvio padrão e curva BC, basicamente era isso. Preciso falar um pouquinho, vender um pouco do meu peixe, né? E claro, vou falar a respeito da parte de consultoria que a Big Sistemas possui. Né? Então, a ideia da consultoria é justamente auxiliar a drogaria a implementar algum tipo de processo, como o processo de compras que a gente acabou de falar agora. Então, poxa, eu vi o treinamento, Valdemar, não consegui implementar isso no meu sistema, não consegui passar isso para o meu comprador e não consegui chegar aos valores. Então, você pode entrar em contato com o pessoal do comercial, o consultor vai visitar a sua loja, vai fazer o levantamento, né, vai mostrar para você o que você tem de estoque, o quanto você tem de estoque de curva A, o quanto você tem de estoque de curva B, produtos estão parados, estratégias para você acabar com esse produto aí, né, que está parado na sua loja. Então a ideia da consultoria, né, do Big hoje é auxiliar em algumas áreas. Né? Como a gente está falando hoje sobre cálculos, compras e estoque, eu estou citando isso, mas a gente pode auxiliar, na verdade, em qualquer setor da sua loja, qualquer processo dentro da sua farmácia. Ou seja, eu quero organizar minha parte financeira, quero fazer quero colocar, implementar a parte de controle bancário dentro do Big, né? Ou quero fazer qualquer tipo de melhoria na minha parte de entrada, vendas. Então a consultoria da Big serve justamente para isso. Ok? Bom, pessoal, queria agradecer aí a presença de todos nesse treinamento, né, nesse webinar sobre cálculos na parte de demanda. Espero que vocês tenham aproveitado o treinamento e possam usar, né, colocar em prática isso no dia a dia de vocês. E também que vocês possam participar dos próximos treinamentos, dos próximos webinars. Beleza? Vou pedir para vocês, no final do treinamento, terem uma avaliação, né, a respeito de assuntos e também notas a respeito de como foi o treinamento. Então, vou pedir para vocês, se puderem preencher, nos dar um feedback aí para a gente conseguir melhorar cada vez mais esses treinamentos. Então, uma boa tarde para todos que participaram do treinamento e até a próxima, pessoal.